Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, nosso 36º ano, na reunião de número 1494. E hoje, mais uma vez, nós vamos contar aqui com a participação de um expert em ciência cardíaca, e tivemos o privilégio, né, de tê-lo aqui como estudante com a gente. Participava nessa reunião como estudante dele muitas vezes, né, Aurélio? E agora, ele volta como um especialista, né, já dizendo até que já com a grande experiência no assunto que ele vai falar, que é exatamente o Carlos Aurélio Santos Aragão, que ele é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialista em ciência cardíaca e transplante cardíaco pelo INCOR e mestre pela USP. E aqui, mais uma vez, eu também tive o privilégio de participar da mesa, né, de mestrado, da banca de mestrado de Aurélio. Então, Aurélio vai falar sobre síndrome cardiorrenal e hipervolemia refratária. Aurélio, a tela aí é toda sua. Opa, professor, muito obrigado. Então, como sempre, é uma honra estar aqui nesta reunião. Como o professor falou, eu participei como estudante e participar agora como médico da instituição, para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com meus grandes professores, né, e baluartes da cardiologia, que sempre estão aqui presentes nas reuniões magnas. Então, hoje, coube a mim falar sobre síndrome cardiorrenal, né, e a hipervolemia refratária. A gente sabe que o rim anda junto do coração, né, sempre. Né, o coração, disfunções orgânicas, disfunções cardíacas levam a disfunções renais e vice-versa. Então, rim e coração andam muito juntos. É tanto que, assim, nos últimos anos, vem crescendo bastante o número de estudos falando do contexto renal na insuficiência cardíaca, né? É tanto que na Europa já tem uma subespecialidade da cardiologia, que é a cardionefrologia, né, devido às nuances tão importantes entre o rim e o coração, né? Então, a gente vai começar essa aula falando sobre a definição de síndrome cardiorrenal. Como o próprio nome já diz, é quando disfunções agudas ou crônicas do coração levam a disfunções agudas ou crônicas dos rins. Tá certo? Para a gente entender essa definição propriamente dito, a gente vai entender os tipos de síndrome cardiorrenal. Se a gente entender os tipos de síndrome cardiorrenal, a gente vai entender todos esses mecanismos que estão descritos aqui nesta gravura. Antes de eu passar para essa gravura, eu vou explicar os tipos de síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal tipo 1 é quando a gente tem uma disfunção cardíaca aguda levando a uma disfunção renal. Por exemplo, nós temos um paciente com choque cardiogênico de qualquer etiologia e esse choque cardiogênico leva a uma hipoperfusão renal e, consequentemente, vai levar a uma disfunção renal, a oligúria e piora da própria função renal. Então, é um contexto agudo do coração levando a uma disfunção renal. Já a síndrome cardiorrenal do tipo 2 é quando a gente tem uma disfunção cardíaca levando a uma disfunção renal, mas no cenário crônico. Essa síndrome cardiorrenal tipo 2, ela é o protótipo, tá certo, do que a gente vê no consultório, nos nossos pacientes com IC crônica, com insuficiência cardíaca crônica. E por que o meu paciente com insuficiência cardíaca crônica, ele pode evoluir com uma disfunção renal? Por quê? Porque o paciente com insuficiência cardíaca crônica, ele vai levar um status de congestão, de hipervolemia
crônica. E essa hipervolemia leva a uma congestão venosa renal. Essa congestão da veia renal leva a um status de hipoperfusão renal. Da mesma forma, nós sabemos que na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, com a redução do volume sistólico, a gente tem uma ativação neurohormonal, uma ativação do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do sistema arginina-vasopressina. E esses sistemas vão promover um aumento da resistência vascular renal. E esse aumento da resistência vascular renal também vai levar a um aumento da pressão intraglomerular, levando meu paciente a um status de hipoperfusão renal e piorando a função renal. Então, os senhores observaram que a síndrome cardiorrenal tipo 1 e tipo 2 são disfunções cardíacas levando a uma disfunção renal, sendo que a síndrome cardiorrenal tipo 1 é no cenário agudo e a síndrome cardiorrenal tipo 2 é no cenário crônico. Já agora, a partir da síndrome cardiorrenal tipo 3, a tipo 3 e a tipo 4 é o oposto. É o rim gerando uma disfunção no coração. E como é que acontece essa síndrome cardiorrenal em que o rim está prejudicando o coração? A síndrome cardiorrenal tipo 3 é quando a gente tem uma lesão renal aguda, uma injúria renal aguda, e essa injúria renal aguda está levando a uma disfunção cardíaca. Como assim? Eu posso estar diante, por exemplo, de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Eu tenho um paciente que evolui com injúria renal aguda e um status de hipervolemia agudo. E isso vai levar, tá certo? Consequentemente, a um status de hipervolemia, vai levar meu paciente a ter um aumento das pressões de enchimento intracardíacas, e essa sobrecarga, tá certo? Essa sobrecarga dentro do coração, ela vai repercutir, consequentemente, em piora da congestão venosa sistêmica e da congestão venosa pulmonar, como também o status de injúria renal aguda leva a distúrbios hidroeletrolíticos agudos, especialmente do potássio, do cálcio, do magnésio, e esses distúrbios hidroeletrolíticos podem evoluir com arritmias. Essas arritmias são secundárias ao processo de injúria renal aguda. Então, a síndrome cardiorrenal tipo 3 é quando nós temos uma disfunção renal levando a uma disfunção cardíaca no cenário agudo. Tá? No cenário agudo. Já a síndrome cardiorrenal tipo 4, ela também é uma disfunção renal que está levando a uma disfunção cardíaca, porém num cenário crônico. Como assim? Tem um status de nefropatia parenquimatosa crônica, e esse status de nefropatia parenquimatosa crônica leva a uma ativação neurohormonal, especialmente do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema arginina-vasopressina, e isso leva ao aumento da resistência vascular sistêmica. E esse aumento da resistência vascular sistêmica leva ao aumento da pós-carga. E essa pós-carga estimula, devido à sobrecarga de pressão, um remodelamento cardíaco concêntrico. E isso por quê? Porque quando nós temos sobrecargas de pressão, essa sobrecarga de pressão estimula o aumento da quantidade de sarcômeros em paralelo. E isso leva a um remodelamento cardíaco concêntrico. E esse protótipo de síndrome cardiorrenal tipo 4 é uma das nuances que levam a gente à hipótese da insuficiência cardíaca de fração de ejeção
preservada, que é o paciente que tem uma nefropatia parenquimatosa crônica, levando ao status de um remodelamento cardíaco concêntrico. Então, como os senhores podem observar, a síndrome cardiorrenal é uma síndrome em que disfunções agudas ou crônicas do coração levam a disfunções agudas ou crônicas do rim, sendo que a tipo 1 e tipo 2 é o coração levando a disfunção renal, sendo que a tipo 1 é no cenário agudo, a tipo 2 é no cenário crônico. Já tipo 3 e tipo 4 é quando nós temos disfunções renais levando a disfunções cardíacas. A tipo 3 no cenário agudo, a tipo 4 no cenário crônico. Já a síndrome cardiorrenal tipo 5 é quando nós temos determinadas patologias que levam a disfunções simultâneas do coração e do rim. Exemplo, a amiloidose pode levar a uma disfunção cardíaca e renal simultânea. Outro exemplo, sepse, ela pode levar a uma disfunção cardíaca e renal simultânea. Só que, tá certo, a gente sabe que a piora da função renal no paciente com insuficiência cardíaca, tem um impacto prognóstico muito grande, como os senhores podem observar nesta gravura, de um estudo publicado no Circulation, que ele comparou, tá certo, a sobrevida dos pacientes de acordo com a função renal. E a gente sabe que quando pior a função renal desses pacientes, pior vai ser a sobrevida. E nós sabemos que com o avançar da insuficiência cardíaca, o paciente ele piora a função renal, isso tem um impacto prognóstico, tem um impacto sobre a morbimortalidade, e esse impacto ele é maior ainda quando essa disfunção renal está prejudicando a otimização das medicações modificadoras de vida na insuficiência cardíaca. É isso que nós chamamos de síndrome do lençol curto. O que é a síndrome do lençol curto? É aquele paciente que tem insuficiência cardíaca, está até otimizado com a terapia quádrupla, modificadora da insuficiência cardíaca, modificadora de vida, porém, esse paciente começa a piorar a função renal. E essa piora de função renal vai fazer com que eu limite o uso, às vezes, diminuindo dose ou, às vezes, suspendendo medicações modificadoras de vida. Por exemplo, IECA, BRA, sacubitril com valsartana. Já que meu paciente, quando tem uma creatinina acima de 3, um clearance de creatinina abaixo de 30, hipercalemia, esse paciente não vai poder usar IECA-BRA ou não vai poder usar o próprio sacubitril com valsartana, né? Então, a gente vai ter que lançar mão de outras medicações que até reduzem mortalidade, mas não reduzem tanto como o IECA-BRA, né, como a associação hidralazina mais nitrato. Então, quando eu estou piorando a função renal a ponto de estar prejudicando a otimização das medicações modificadoras na síndrome da insuficiência cardíaca, a gente está diante da síndrome do lençol curto. E como é que a gente faz para esticar esse lençol e, consequentemente, evitar a progressão da disfunção renal e, consequentemente, evitar um impacto negativo sobre o prognóstico do nosso paciente? Para a gente esticar esse lençol, o primeiro passo é eu tirar fatores agressores do rim, externos do rim do coração. Por exemplo, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, uso de glitazonas, que são antidiabetogênicos, que diminuem a resistência insulínica. A gente tem que avaliar se tem um contexto de obstrução do trato urinário, levando o meu paciente a uma lesão renal aguda de padrão pós-renal.
Então, o primeiro passo para a gente esticar esse lençol é tirar agressores do rim que estão fora da nuance rim-coração, como o uso de drogas nefrotóxicas, tá certo? E avaliar se tem algum contexto de obstrução do trato urinário, levando a uma injúria pós-renal. Mas, depois que eu excluo esses agressores externos, a gente tem que avaliar a hemodinâmica do nosso paciente. A gente tem que avaliar o status volêmico do nosso paciente e o status de hipoperfusão. Então, a gente vai ter que lançar mão das características clínicas e da propedêutica armada para a gente avaliar volemia e avaliar parâmetros de baixo débito cardíaco. Isso de forma não invasiva, a gente utilizando, por exemplo, o próprio quadro clínico, avaliando se eu tenho sinais, sintomas de congestão sistêmica e ou pulmonar, mas eu posso lançar mão de forma não invasiva, tá certo, do ultrassom point of care. A gente pode utilizar, por exemplo, o ultrassom para ver o ecocardiograma para ver a veia cava, o ultrassom para ver o eco para ver o ultrassom pulmonar, para a gente avaliar parâmetros de volemia do meu doente. Como também eu posso lançar mão de estratégias invasivas, como o próprio catéter de Swan-Ganz, o EV1000 e outras plataformas hemodinâmicas para a gente avaliar o débito cardíaco, para a gente avaliar sinais de volemia como PVC, pressão capilar pulmonar e parâmetros de fluido responsividade, como variação de volume sistólico, delta PP, tá certo? Delta PP, levantamento passivo dos membros inferiores, ou seja, eu tenho que avaliar o status hemodinâmico do meu paciente do ponto de vista volêmico e do ponto de vista de baixo débito cardíaco. Para quê? Porque para eu melhorar essa função renal, eu tenho que otimizar a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade miocárdica. Por quê? Porque se eu otimizar a pré-carga, eu vou manter uma euvolemia. Por quê? Porque o status hipovolêmico, pela lei de Frank-Starling, vai reduzir o retorno venoso e essa redução do retorno venoso vai diminuir, consequentemente, o estiramento das fibras miocárdicas e diminuir o volume sistólico. Já o status hipervolêmico, além de promover piora da congestão venosa renal, o próprio status de hipervolemia vai levar no ventrículo direito a um estufamento do VD, vai empurrar o septo interventricular para a esquerda e levar a uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, levando o meu paciente a uma redução do volume sistólico. Então, eu tenho que manter uma pré-carga otimizada para melhorar o volume sistólico, porque se eu melhorar o volume sistólico, eu melhoro a perfusão renal, melhoro a função renal e estico esse lençol. Tem que melhorar a pós-carga, porque uma pós-carga muito aumentada vai aumentar a resistência que o ventrículo tem para ejetar e isso, consequentemente, vai reduzir o volume sistólico. Então, eu tenho que ver se meu paciente tem uma resistência vascular sistêmica elevada, porque se tiver, eu implemento o uso de vasodilatadores para melhorar o meu volume sistólico. Da mesma forma, eu tenho que avaliar contratilidade miocárdica. Eu tenho que ver se esse paciente está com débito cardíaco bom. Eu tenho que saber se esse paciente está com sinais ausentes de hipoperfusão sistêmica. Por quê? Porque se ele tiver sinais de hipoperfusão ou sinais objetivos de baixo débito cardíaco, eu tenho que aumentar essa contratilidade miocárdica com o uso de inotrópicos ou até o uso de suporte circulatório mecânico. Então, a síndrome do lençol curto, como é que eu estico esse lençol? Fazendo de tudo para melhorar o volume sistólico e, consequentemente, melhorar a perfusão renal. E melhorando a perfusão renal, leva a uma melhora da função renal. E, consequentemente, eu evito essa progressão da piora da função renal.
Nós sabemos que avaliar volemia no nosso paciente é muito complicado. Os senhores podem observar que os extremos de volemia, tanto a hipovolemia como a hipervolemia nesta gravura, é fácil de a gente identificar. Porém, 70% dos pacientes estão nesse status intermediário entre a hipovolemia e a hipervolemia. E aí, esse paciente é que é difícil a gente identificar. E aí, esse paciente é difícil a gente saber, consequentemente, se eu vou dar volume ou se eu vou dar diurético. E como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber isso? Eu vou utilizar a propedêutica armada. Tanto o exame clínico vai ajudar, mas a gente tem que lembrar do uso da propedêutica armada. O ultrassom point of care, como eu disse, para avaliar a volemia através da veia cava. O ultrassom pulmonar, para ver se eu tenho status de congestão pulmonar. Porque se eu tiver congesto, vou dar diurético. Se eu não tiver congesto, eu posso dar volume para esse paciente. Eu vou avaliar a volemia também com parâmetros objetivos, como PVC, pressão capilar pulmonar. Lembrando também dos parâmetros de fluido responsividade. Os parâmetros de fluido responsividade, como delta-PP, que é a variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico e o levantamento passivo dos membros inferiores. São estratégias que a gente pode avaliar fluido responsividade. Então, juntar esse quebra-cabeça de parâmetros objetivos ou indiretos de volemia e parâmetros objetivos e indiretos de fluido responsividade, eu vou decidir se eu vou dar volume ou se eu vou dar diurético no nosso paciente. Aqui, os senhores podem observar, tá certo, uma curva que é muito importante a gente saber, que é o mecanismo de ação do diurético de alça. Nós sabemos que o diurético de escolha na insuficiência cardíaca é o diurético de alça. E o que nós temos no Brasil é a furosemida, né? Nós não temos ainda aqui no Brasil a torcemida, por exemplo. Mas nós sabemos que o diurético de alça, para ele agir, ele tem que atingir uma concentração mínima. Tem que atingir uma concentração mínima. E essa concentração mínima de diurético de alça que eu tenho que atingir, cada paciente tem a sua. E esse momento que a gente não sabe qual é essa concentração mínima. E a gente vai avaliar esse parâmetro nos próximos slides. Mas antes de eu explicar esse parâmetro de lei do tudo ou nada, que é o mecanismo de ação do diurético, eu tenho que lembrar de um parâmetro importantíssimo, que eu falei nesse instante, que a decisão de eu dar volume ou diurético no meu paciente depende de parâmetros de fluido responsividade e de volemia. Porém, se eu tenho fluido responsividade, eu continuo dando volume para o meu paciente de forma indiscriminada, isso aumenta a mortalidade. Por que isso? Porque nós sabemos que, pela lei de Frank-Starling, existe um momento de platô, em que existe o estiramento máximo das fibras miocárdicas. Então, por mais que eu tenha parâmetros de fluido responsividade, dar fluidos de forma indiscriminada, ou seja, manter balanços hídricos persistentemente positivos, aumenta morbimortalidade no meu doente. E os senhores podem observar nesta gravura que quanto pior a função ventricular, essa lei de Frank-Starling fica mais achatada, a curva de Frank-Starling. Ou seja, quanto pior a função ventricular, menos volume meu paciente aguenta. Então, não é porque meu paciente é fluido responsível que eu vou dar volume de forma indiscriminada, porque eu posso promover congestão, piora da congestão e piora do prognóstico do nosso paciente. Agora, eu vou voltar para esse mecanismo de ação dos diuréticos de alça. O mecanismo de ação do diurético de alça, que é a furosemida, que a gente tem aqui no Brasil,
É chamado de lei do tudo ou nada. Ou seja, eu tenho que atingir uma concentração diurética mínima para que eu tenha um poder diurético. Por exemplo, se eu tenho um paciente X que ele só vai urinar se eu der para ele 40 miligramas de furosemida. Se eu der 39,9 miligramas de furosemida, esse paciente não vai urinar. Da mesma forma, se eu aumentar a dose desse diurético para 60 miligramas, esse paciente vai urinar a mesma coisa que ele urinaria com 40 miligramas de diurético de alça. Ou seja, cada paciente tem sua concentração diurética mínima. E eu tenho que descobrir qual é essa concentração diurética mínima. Cada paciente, cada indivíduo tem sua concentração diurética mínima. Os pacientes que são virgens de diuréticos de alça, obviamente, essa concentração diurética mínima é baixa. Mas com o avançar da insuficiência cardíaca, essa concentração diurética mínima vai se tornando cada vez maior, mostrando para a gente que aquele paciente que estava usando, por exemplo, 3 comprimidos de furosemida dia, ele retorna no meu consultório depois de um mês e ele está precisando agora de 5 comprimidos de furosemida. Isso por quê? Porque esse paciente está avançando a insuficiência cardíaca e está começando a ter resistência ao diurético de alça. E esse mecanismo de resistência ao diurético de alça leva meu paciente a um status de hipervolemia refratária. E isso é um parâmetro de mau prognóstico na insuficiência cardíaca. Como os senhores podem observar na gravura A, aqui está mostrando a lei do tudo ou nada. Eu tenho que atingir a concentração diurética mínima. Só que com a avançada insuficiência cardíaca, esse paciente vai precisando cada vez mais de mais diurético, por resistência ao diurético de alça. E um dos mecanismos de resistência ao diurético de alça é a hipertrofia das células tubulares do túbulo contorcido distal. Esse é o principal mecanismo de resistência ao diurético de alça. É por isso que, quando eu atinjo um status de congestão refratária, eu associo muitas vezes um diurético tiazídico, independente da função renal. Eu adiciono o diurético tiazídico mesmo que o clearance de creatina do meu paciente esteja abaixo de 25. Porque aqui meu objetivo não é hipertensão, não é antihipertensivo. É facilitar a descongestão. Então, mesmo que eu tenha uma função renal ruim, eu dou diurético tiazídico para que esse paciente tenha uma melhora da descongestão. Uma maneira de melhorar esses pacientes que estão com resistência ao diurético de alça é trocar o diurético de via oral por via endovenosa. Por quê? A potência do diurético endovenoso é o dobro da potência do via oral. E lembrar de um detalhe importante. O pico de ação do diurético de alça endovenoso, ele tem um pico de ação mais curto do que o por via oral, como os senhores podem observar na gravura B. Na gravura B, os senhores podem observar que o pico de ação do diurético de alça por via oral, ele atinge um platô, fazendo com que o diurético endovenoso a gente utilize em tomadas mais curtas, entre uma tomada e outra. Por quê? Porque o pico de ação do diurético endovenoso ela é menor. Então, às vezes, por exemplo, a gente está lá na UTI, a gente coloca no meu paciente 2 ampolas de furosemida. Ele urina, descongestiona e ele depois fica horas sem urinar.
Aí eu disse, rapaz, será que ele piorou aqui, piorou o baixo débito e eu estou precisando de mais inotrópico? Às vezes não. Às vezes é porque o pico de ação do diurético de alça endovenoso é curto e eu só preciso encurtar o intervalo entre uma tomada e outra, já que o pico de ação do diurético endovenoso é mais curto. Na gravura tipo C, os senhores estão observando outro mecanismo de resistência ao diurético de alça, que é o mecanismo de frenagem. Como assim? Com avançada insuficiência cardíaca, eu tenho tanta resistência ao diurético de alça que eu começo a absorver sódio e cloreto. E sódio, junto vem mais água. Isso vai potencializar ainda mais a congestão refratária. Então, os senhores observaram até aqui 2 mecanismos importantes de resistência ao diurético de alça. Um é a hipertrofia das células do túbulo contorcido distal, que uma alternativa é eu colocar um diurético tiazídico. Outro é o mecanismo de frenagem. Só que outros mecanismos também são muito importantes e eu não posso esquecer. Um é a hipoalbuminemia. Nós sabemos que com o avançar da insuficiência cardíaca, nosso paciente ele tem um aumento de fator de necrose tumoral alfa. E esse fator de necrose tumoral alfa aumenta a caquexia, aumenta a sarcopenia. E meu paciente pode evoluir com hipoalbuminemia. E nós sabemos que a albumina é o carreador da furosemida no sangue. Ou seja, para a furosemida chegar na alça de Henle e agir, eu preciso de albumina. Aí, os senhores, aí há uma pergunta que fica na dúvida. Então, será que vale a pena a gente dar albumina para esses pacientes e dar diurético endovenoso depois? Não. Já tem estudos mostrando que dar albumina para esses pacientes aumenta a mortalidade e aumenta o risco de infecção. Então, estratégia para esses pacientes que têm hipoalbuminemia não é dar albumina, é tentar aumentar o aporte proteico na dieta, mas não dar albumina. Outro mecanismo de resistência ao diurético de alça é que, com a avançada insuficiência cardíaca, eu vou ter edema de alça intestinal. E com esse edema de alça intestinal, isso vai aumentar ainda mais a dificuldade para absorver o diurético por via oral. E aí a alternativa é trocar o diurético por via oral por diurético endovenoso. Outro mecanismo de resistência ao diurético de alça é quando a gente tem o aumento da pressão intraabdominal. Isso existe muito naqueles pacientes que têm disfunção de VD exuberante e tem muita ascite. Então, eu estou com muita ascite, eu tenho um aumento da pressão intraabdominal e esse aumento de pressão intraabdominal vai piorar a hipoperfusão renal. Então, a alternativa que eu tenho é, às vezes, paracentese. Paracentese para quê? Para a gente descomprimir, tá certo? Diminuir a pressão intraabdominal e melhorar a pressão de perfusão renal. Tá certo? Existe até um mecanismo muito importante quando eu tenho uma pressão intraabdominal muito aumentada. A gente sabe que a pressão de perfusão renal ela é a pressão arterial média menos a pressão intraabdominal. Essa é a fórmula de pressão de perfusão renal. Então, se eu tiver uma hipotensão, eu posso prejudicar a perfusão renal. Mas também, se eu tiver uma pressão intraabdominal muito aumentada, eu diminuo a pressão de perfusão renal. Então, para eu melhorar a pressão de perfusão renal e melhorar a ação do diurético de alça, eu tenho que diminuir, às vezes, a pressão intraabdominal com paracentese. Então, uma das estratégias que eu tenho para melhorar essa resistência ao diurético de alça é associar um diurético tiazídico. Por quê?
Porque o diurético tiazídico, ele vai agir no túbulo contorcido distal, porque nós sabemos que com a avançada insuficiência cardíaca, eu tenho mais hipertrofia das células tubulares do túbulo contorcido distal, que é o principal mecanismo de resistência ao diurético de alça. Outra ideia que eu posso fazer também é potencializar o efeito diurético fazendo um bloqueio sequencial do néfron. Então, eu já utilizei a furosemida na alça de Henle, eu utilizei a hidroclorotiazida ou clortalidona para inibir o túbulo contorcido distal, eu utilizo o bloqueio do túbulo coletor com o antagonista de receptor mineralocorticoide, e hoje a gente pode utilizar também o bloqueio do túbulo contorcido proximal com a acetazolamida, que foi vista no último estudo publicado no ano passado, publicado no Congresso Europeu, que foi o ADVOR, que foi o benefício da acetazolamida nos pacientes com congestão refratária. E é importante salientar que, nesse estudo, metade dos pacientes quase nem estavam com a terapia sequencial completa do néfron, mas mostra para a gente o benefício em descongestão, em melhora, tá certo, da volemia do nosso paciente, quando a gente associa um diurético que age no túbulo contorcido proximal. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de bloqueio quádruplo do néfron. Bloqueio na alça de Henle com furosemida, bloqueio no túbulo contorcido distal com hidroclorotiazida ou clortalidona, bloqueio no túbulo coletor com antagonista de receptor mineralocorticoide e tem o bloqueio quádruplo com acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica e vai, consequentemente, vai ter uma inibição, um bloqueio na reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. E alguns autores vêm falando também de um bloqueio quíntuplo do néfron, que é com o uso dos inibidores de SGLT2. Porque os inibidores de SGLT2, eles agem no túbulo contorcido proximal, inibindo o cotransportador sódio-glicose, promovendo natriurese e glicosúria, promovendo um aumento de diurese osmótica. Então, eu potencializo o efeito diurético quando eu faço esse bloqueio sequencial do néfron. Outra alternativa que eu posso ter para melhorar essa resistência ao diurético de alça é o uso da solução salina hipertônica. Mas aí os senhores podem me perguntar, mas eu vou usar uma solução salina hipertônica, vou utilizar cloreto de sódio numa dose alta, e isso vai promover um aumento de osmolaridade. Se eu aumentar a osmolaridade, isso pode prejudicar a volemia do meu paciente. Mas o objetivo não era aumentar a volemia do meu doente. A plausibilidade do uso da solução salina hipertônica é porque a solução salina hipertônica ela promove um aumento da sensibilidade do néfron à furosemida. Então, eu melhoro a sensibilidade, eu melhoro a afinidade por causa da alta concentração de sódio. Eu bloqueio aquele mecanismo de frenagem que eu falei anteriormente. E bloqueando o mecanismo de frenagem, eu aumento a sensibilidade da furosemida à alça de Henle. E isso mostrou para a gente uma melhora importante da diurese, como os senhores podem observar aqui na quarta figura, uma redução da sexta figura, uma redução do peso, tá certo? E uma melhora dos níveis de creatinina do meu doente, tá certo? E é importante salientar que foi seguro o uso da solução salina hipertônica. Então, a solução salina hipertônica ela vai ter o objetivo de melhorar a sensibilidade da furosemida à alça de Henle e mais,
E além de melhorar essa sensibilidade do diurético de alça, ou seja, diminuir a resistência do diurético de alça, eu melhoro a descongestão e sem piorar a função renal, fazendo com que eu mantenha uma função renal adequada no meu doente, descongestionando, e a gente tem segurança, porque não houve nesse momento de uso da solução salina hipertônica congestão aguda, fazendo edema agudo de pulmão com aumento da osmolaridade abrupta, e como também não houve piora dos níveis hidroeletrolíticos de sódio e potássio. E é importante salientar que, como a solução salina hipertônica, ela aumenta a sensibilidade da furo na alça de Henle, eu tenho que dar solução salina hipertônica e logo após dar uma dose elevada de diurético de alça. E isso vai promover descongestão, vai fazer com que eu mantenha uma função renal adequada no meu doente, sem prejuízo sobre os níveis hidroeletrolíticos do meu paciente. E sem evoluir com congestões agudas no meu doente. Então, eu falei nesse instante dos mecanismos para burlar a resistência ao diurético de alça. Trocar o diurético via oral por diurético endovenoso, a fazer o bloqueio sequencial do néfron, a corrigir hipoalbuminemia, mas não com albumina endovenosa, eu aumentar o aporte proteico na dieta, tá certo? E o uso da solução salina hipertônica. Outra ideia que eu posso também para melhorar a descongestão é o uso da furosemida em bomba de infusão. Tem um estudo chamado Estudo 12, que ele comparou, né, o uso da furosemida em bolos com a furosemida em bomba. Não houve diferença no estudo, mas acredita-se que haja um viés de seleção no estudo, porque os pacientes não eram os pacientes que entraram no estudo eram pacientes muito graves. Então, pode ser que tenha um viés de seleção e, a depender da população, o uso da furosemida em bomba, ela é factível. Quando a gente está na UTI, muitas vezes, quando eu estava na residência de cardio, tanto na residência de transplante, a gente usou muita furosemida em contexto de hipervolemia refratária. Agora sim, usou a furosemida em bomba, estou com 5, 10 ml hora, não melhora, ele não vai responder. Não aumente a furosemida em bomba, porque só vai prejudicar ainda mais a função renal do nosso doente. E quando a gente está com todas essas estratégias de e meu paciente continua refratário, eu tenho que pensar em outra possibilidade. Será que meu paciente está em baixo débito? Então, eu tenho que avaliar parâmetros de microhemodinâmica, macrohemodinâmica, para ver se meu paciente não está em baixo débito. Porque se ele tiver hipoperfusão renal, por baixo débito cardíaco, não adianta eu dar furosemida, porque o rim não está sendo bem perfundido. Então, quando eu estou nesses status de refratariedade, mesmo que eu não tenha sinais francos de baixo débito cardíaco, eu devo lançar mão da microhemodinâmica, avaliar a saturação venosa central, gap de CO2, lactato, para avaliar se esse paciente não está em baixo débito, não está precisando de inotrópico. E se mesmo a todas essas estratégias meu paciente estiver refratário, a gente tem que pensar em terapia renal substitutiva, tá certo? Lembrando que esses pacientes, muitas vezes, em terapia renal substitutiva, eles já são muito graves e eles têm uma labilidade volêmica muito tênue e que isso pode prejudicar o uso da diálise intermitente de curta duração. Muitas vezes, esse paciente que está com essa labilidade volêmica muito tênue e principalmente os mais hipotensos, eles vão se beneficiar mais da diálise contínua. E tem autores também, estudos pequenos, observacionais, que eles veem das estratégias de terapia renal substitutiva um benefício tendendo à diálise peritoneal.
principalmente os pacientes que têm muita ascite, porque melhora também a permeabilidade do peritônio, melhorando ainda mais também a descongestão nesses pacientes, visto a melhora da permeabilidade no peritônio, descongestionando ainda mais esses pacientes, principalmente quando tem ascites volumosas. Então, sempre que eu pensar em resistência ao diurético de alça, lembrem hipoalbuminemia, lembrem hipertrofia de células tubulares do túbulo contorcido distal, lembra, tá certo, de mecanismos de frenagem, uso de solução salina hipertônica, furosemida em bomba, pensar no baixo débito cardíaco e, se for refratário, pensar em terapia renal substitutiva. E como take-home messages, é importante a gente identificar a síndrome cardiorrenal para que a gente trate meu paciente com IC de forma adequada. E a gente sabe que tratar meu paciente de IC com a terapia quádrupla, isso vai consequentemente evitar a progressão da doença renal. Porém, se meu paciente ele piora a função renal, a gente pode prejudicar, dificultar o uso dessas terapias modificadoras de vida, que é a síndrome do lençol curto. Como esticar, facilitando o volume sistólico, melhorando o volume sistólico para esticar esse lençol e evitar a progressão da disfunção renal. Sempre avaliar volemia e parâmetros de baixo débito, tá certo? Sempre, para esticar esse lençol, eu tenho que manter uma pré-carga otimizada, pós-carga otimizada e contratilidade miocárdica otimizada. E lembrar dos mecanismos de resistência ao diurético de alça, para a gente, consequentemente, ter uma melhor descongestão e, consequentemente, melhorar o desfecho do nosso paciente. Certo? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Muito bem. Parabéns, Aurélia, como sempre, né, didático, né, muito rica em informações importantes, né, atualizada. Sem dúvida nenhuma, todos nós lucramos bastante. Um volume, um grande número de participantes, para você ter ideia. Você está terminando sua apresentação com 50 participantes da sala. Coisa boa. Nós chegamos a ter 52, quer dizer, então, mostrando, você vê que o pessoal entrou e ficou, né? Então, quer dizer, porque valeu a pena. Aurélio, eu queria, antes de abrir aqui, só uma pergunta. Quando a gente, daqueles mecanismos de resistência ao diurético de alça, é interessante que eu sempre tenho a impressão que o edema da alça intestinal era o mais importante. Você citou alguns outros. Isso é uma coisa que é individualizada, por exemplo, você vai ter indivíduos que têm mais um do que o outro. O que é que você sugere na sequência? Porque você botou assim, mecanismo para contornar, por exemplo, a hipertrofia do tubo contornado distal, você associar diurético. O mecanismo de frenagem seria o salgadão, né, Zé Augusto? Daquele... É o salgadão, professor, a solução salina hipertônica. É o famoso salgadão. A hipoalbuminemia, claro, eu lembro até que esse problema de você dar albumina venosa, a gente tem até aquele risco da albumina passar até para o terceiro espaço, fazer o efeito contrário, né? Então, logicamente, você explicou muito bem, mas existe... quer dizer, eu imagino que cada paciente deve ter um mecanismo diferente ou que seja mais evidente. Eu não sei se é essa linha de pensamento sua. Professor, essa linha de pensamento é porque muitas vezes a gente tem uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, esse edema de alça intestinal muitas vezes já é consequência de uma hipervolemia refratária. Então, às vezes, meu paciente já tem aqueles mecanismos de hipertrofia de células tubulares do túbulo contorcido distal, tem um mecanismo de frenagem, e isso vai levando a mais hipervolemia e hipervolemia das alças intestinais.
Da mesma forma que depende também do perfil da miocardiopatia que eu estou diante. Então, pacientes, às vezes, que têm uma disfunção importante de câmaras direitas, esse paciente vai ter um edema de alça bem mais exuberante do que outros pacientes. E esse paciente vai ter esse mecanismo de resistência mais preponderante. Então, isso de individualizar o paciente, com certeza, professor, isso é importantíssimo, identificar qual é o mecanismo preponderante de resistência ao diurético de alça do meu doente, mas muitas vezes é uma relação de causa e efeito. Eu tenho outros mecanismos já fisiopatológicos moleculares dentro do lado néfron, e isso vai perpetuando ainda mais a resistência ao diurético de alça, piorando ainda mais a hipervolemia e piorando, consequentemente, a resistência, fazendo com que tenha um círculo vicioso nesse paciente. Agora, quem tem interesse aí de interagir com o Aurélio. Aurélio, só enquanto o pessoal vai se animando, me diga uma coisa, com relação à espironolactona e à hiperpotassemia. Geralmente você espera até que nível de potássio, para você dizer assim, olha, vou ter que suspender, porque eu estou até com um paciente até que pode vir ele interna no HU aí, ou no São Lucas, com edema agudo, ele tolera muito pouco a hiperpotassemia, a espironolactona. E aí, vou até quando? Quanto eu espero com segurança? Professor, o senhor tocou num assunto bem importante, até porque existem dois parâmetros importantes que a gente tem que lembrar com o uso da espironolactona. Um é a gente se preocupa muito com a função renal. Só que aí a gente foi caindo por terra um pouco essa questão da função renal. A gente sabe que com a piora da função renal, obviamente, o paciente tem um aumento do risco de reter mais potássio, né? E, consequentemente, vai limitar o uso da espironolactona. Quanto ao nível de potássio, o que a literatura fala muito, professor, é quando esse paciente já tem uma disfunção renal, tem um potássio acima de 5, já fique de olho, é melhor tirar. Se ele não tem uma disfunção renal e o potássio está acima de 5,5, é melhor tirar essa espironolactona do paciente. Lembrando que o principal limitador do uso da espironolactona não é a função renal, é o potássio. Então, por mais que eu tenha uma piora de função renal no meu paciente está com função renal ruim, está congesto, eu posso fazer o bloqueio sequencial do néfron, mas tem que ter esse cuidado do potássio, porque pacientes que têm disfunção renal retêm mais potássio do que os que têm função renal preservada. Um ponto importante, não é a função renal, é o potássio. Esse é o dado muito interessante. Bem, aqui pela sequência, o primeiro é Érica, doutora Érica, viu? Depois Roberto, depois é Augusto. Érica. Obrigada, professor. Aurélio, aula maravilhosa, cheia de informação. Eu vi que seus residentes estão todos aí. E aí, aproveitando a presença deles, eu queria que você desse uma explicadinha melhor, porque a gente tem acompanhado muitos pacientes que chegam super graves, super congestos, fração de ejeção muito baixa, e às vezes até com pouco ou quase nenhum medicamento de uso prévio. E os residentes sempre ficam na dúvida o que eles vão fazer primeiro quando fazem a furosemida e o paciente não está respondendo tão bem. Eles querem logo entrar com forxiga, porque está na moda, mas não querem fazer o triplo bloqueio. O que você prefere? Você prefere otimizar a diurética, associar a hidroclorotiazida, ou a associação já com forxiga desde o início do tratamento já acelera esse paciente a uma compensação, né? Perfeito, Érica. A pergunta ótima. Então, assim, a primeira coisa é otimizar IC com o feijão com arroz. Então, se eu estou diante de um paciente com IC descompensada, a gente vai fazer aquele feijão com arroz, ver o perfil hemodinâmico. Se ele está, por exemplo, em perfil quente e úmido, otimizar diurético e vasodilatador. Estou com diurético, estou com hipervolemia refratária. O que é que eu faço? É seguir esse passo a passo. Otimiza diurético e vasodilatador, a furosemida que eu estou tendo, continua precisando aumentar a furosemida, tenta botar o diurético tiazídico. Tenta depois colocar a cetazolamida.
tenta botar o inibidor de SGLT2 hoje, nesse contexto de hipervolemia refratária, ainda não tem tanta evidência para a gente colocar nesse contexto de congestão refratária. A gente sabe que é plausível, porque a gente sabe que ele promove uma natriurese, uma glicosúria, mas ainda é melhor a gente seguir o feijão com arroz e utilizar o feijão com arroz com alguns acompanhamentos mais arcaicos, que seria a hidroclorotiazida, a espironolactona, a utilizar a solução salina hipertônica, utilizar a furosemida em bomba antes até do inibidor de SGLT2. Mas eu vou ser bem sincero, quando eu estava na residência de transplante, às vezes até a gente colocava o inibidor de SGLT2, tá certo? Até nesse contexto de hipervolemia, mas não no contexto ainda de hipervolemia refratária. Seria mais como uma ação maior diurética, mas não ainda nesse contexto de refratariedade tão grande. Então, acho que ainda não é a medicação de primeira escolha depois da furosemida. Perfeito. Eu acho, viu, Aurélio, se você não botar, alguém vai botar o inibidor do SGLT2. Não, sou fã do inibidor de SGLT2, ele é maravilhoso. Mas, assim, ainda nesse contexto de hipervolemia refratária, a gente ainda precisa de mais estudos para usar. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Bem, Roberto Sintra. Oi, Aurélio. Aurélio, parabéns. Foi excelente. Obrigado. A sua explanação. Didático, como sempre, e mostrando a base sempre fisiopatológica e o racional para o uso de toda a terapêutica da insuficiência cardíaca. O que eu percebo com o tempo é que a terapia diurética, apesar de antiga, né, as associações das novas coisas que já tinham antigamente, já tinham disponíveis antigamente e agora começam a se associar diurético, a gente tem melhorado muito a congestão e evitado aquela linha final. Mas a minha pergunta é sobre a linha final. A gente já tentou fazer triplo, quádruplo, quíntuplo, usou tudo que você tem e você não responde. Existe um cara que eu gosto bastante na terapia intensiva, que chama o Reinaldo Bellomo. Ele é um australiano nefrologista que trabalha muito com intensiva e nesses pacientes com insuficiência cardíaca e de insuficiência cardíaca por congestão. E ele advoga, né, que você faça um SCUF, né, precoce, né, que você faça ultrafiltração. E ele tem um trabalho bem interessante mostrando que esses pacientes evoluem bem, né? Assim, primeiro, qual é a sua opinião sobre o uso da ultrafiltração de maneira precoce? E a outra nesses pacientes muito refratários, em que você já tentou de toda a terapêutica, onde que entra dispositivo na congestão refratária nos pacientes de C avançada? Perfeito, Roberto. Então, assim, quanto à questão da ultrafiltração, realmente, tem estudos mostrando de ultrafiltração precoce, até mesmo antes de eu ter terapia sequencial importante. O problema da ultrafiltração, se for a ultrafiltração per si, eu acho que até vale a pena, principalmente até a diálise peritoneal, eu sou até mais favorável, principalmente quando tem muita ascite, até por causa do prejuízo volêmico, da pressão intraabdominal que não cai tão rápido, para não prejudicar tanto a pressão de perfusão renal. Acho que a diálise peritoneal até eu acho um pouquinho melhor nesse contexto do que a própria ultrafiltração. Mas, realmente, eu acho que tem benefício, sim. Só que eu acho ainda que pela questão das outras nuances que a gente tem do prejuízo da terapia renal substitutiva, acho que ainda é válido ainda a gente tentar antes utilizar essas outras estratégias mais conservadoras, medicamentosas. Quanto a outra pergunta que você falou foi do... Roberto? Dispositivo, ótimo. Qual dispositivo. papel do dispositivo? Dispositivo de assistência circulatória.
primeiro, se lembra que eu acho que um mecanismo importante que a gente tem que saber quando eu estou diante de piora de função renal é descobrir qual é o status hemodinâmico do meu doente. É avaliar a volemia e avaliar parâmetros de baixo débito. Eu tenho que ter pré-carga otimizada, pós-carga otimizada, contratilidade miocárdica otimizada. Então, se eu estou com contratilidade miocárdica não otimizada, mesmo com dose máxima de inotrópicos, tá na hora de eu pensar no suporte circulatório mecânico. Tá certo? Tanto o que a gente tem mais disponível é o balão intraórtico, que o balão intraórtico ele vai reduzir a pós-carga, e reduzindo a pós-carga vai diminuir a resistência que o ventrículo tem para ejetar. Lembrando que esses dispositivos são como ponte para uma terapia definitiva. Então, se eu não tiver possibilidade de uma terapia definitiva depois, como uma possibilidade de melhora ou uma possibilidade de uma terapia de substituição cardíaca, como transplante, ou até a possibilidade de dispositivo de assistência ventricular de longa permanência, a gente não deve implantar esses dispositivos de curta permanência. Mas se eu tenho uma possibilidade, uma perspectiva de melhora ou de terapia destino, vale muito, muito mesmo, tá certo? Lembrando do balão, que é o que tem mais disponível, mas às vezes a gente tem também o contexto da ECMO. A gente tem que ter muito cuidado com o uso da ECMO, principalmente a ECMO, que é de canulação periférica. Por quê? Quando a gente canula a ECMO periférica, a gente aumenta a elastância arterial efetiva. E isso vai aumentar a pós-carga. Então, quando a gente aumenta a pós-carga, aumenta a resistência que o ventrículo tem para ejetar, e isso vai dificultar o ventrículo de ejetar e vai congestionar, sobrecarregar mais meu ventrículo, e por princípio de vasos comunicantes, vai sobrecarregar o átrio esquerdo, veias pulmonares e congestão capilar pulmonar. É aquele famoso pulmão branco da ECMO. E aí, quando a gente usa a ECMO como ponte para alguma coisa, para alguma terapia definitiva ou para melhora, às vezes a gente tem que lançar mão de estratégias de descompressão dessa ECMO, como o próprio balão, que a gente faz o EC em balão ou EC em pela, que a gente associa o balão, a ECMO com o balão, para diminuir a pós-carga, shunts que eu posso fazer com atrioseptostomia, para diminuir a sobrecarga de câmaras esquerdas, ou outras estratégias de descomprimir a ponta do coração, enfim. Eu acho que é muito válido a gente utilizar o suporte circulatório mecânico, mas ter o cuidado do tipo que eu estou usando, principalmente aqui a ECMO de canulação periférica, que a gente aumenta a elastância arterial efetiva. Acho que respondi sua pergunta. Maravilha. Perfeito, Zé Augusto. Aurélio, mais uma vez aí brilhando, parabéns pela aula, pela brilhante explanação. Acho que você realmente conseguiu abordar um tema extremamente complexo de uma maneira bastante profunda e didática e focada, né? Eu acho que a grande evolução que a gente teve, eu acho que eu aprendi nesses anos, eu acho que vocês da nova geração que trouxe, o pessoal que estuda mais IC, é o fato de que a congestão pode piorar a função renal. A gente sempre tinha a ideia de que era pré-carga e a gente, né, Souza, a gente sempre insistia em bomba e em volume. E hoje você tira volume para melhorar a função renal em muitos dos casos, quando você faz esse diagnóstico preciso. E aí, quando você faz o diagnóstico que o indivíduo está congesto, me parece que tem muito de arte. A gente não tem ainda medicina baseada em evidência que diga qual é a estratégia que eu vou começar. Então, eu acho que tem muito residente, residente assistindo. Eu acho que é bom que fique claro que tem muito de experiência e de arte, né? Aí você geralmente vai para o bloqueio sequencial, 2, 3, 4, até 5, como vocês colocaram, mas sempre tem aquele paciente que a gente fica na dúvida de baixo débito, tá? Congesto e baixo débito, que eu acho que é o pior caso, né? Quando o baixo débito nítido, fácil, mas quando não tem um baixo débito nítido, na beira-leito é difícil, e eu sei que muitos estudos já foram desenvolvidos para tentar guiar o tratamento com hemodinâmica, mas, embora na medicina baseada em fisiopatologia isso é bonito,
isso funcione. Eu acho que tem que ficar claro que na medicina baseada em evidência, nenhuma das estratégias invadir mais ou menos, até onde eu sei, você me corrija se eu estiver errado, É verdade, com certeza. até onde eu sei, muda a história natural desses doentes. É verdade, é verdade. Aí, quais são suas dicas? A gente tem muito estudante, eu quero aprender. Quais são suas dicas, já que a gente vai trabalhar no HU, vai trabalhar no cirurgia? Qual é aquele indivíduo que está com gesto, está com a pressão boa, que você suspeita? O que é que você faz na sua prática para suspeitar de baixo débito? A pressão está boa, ele não tem extremidade fria, mas você diz, olha, poxa, eu já estou tirando volume, a função renal não melhora, e eu acho que ele tem baixo débito, mas eu não vou poder lançar a mão de uma avaliação hemodinâmica mais refinada, armada. Como que é que você usa? Professor, aquele paciente, por exemplo, que eu estou lá, estou aumentando o diurético de alça cada vez mais, estou colocando o diurético tiazídico e ele não está melhorando. Pior, está piorando ainda mais a função renal. Não é aquele paciente que só não está com a congestão refratária, ele está congestionando e aumentando cada vez mais as escórias nitrogenadas. Esse paciente que tem congestão indo junto com piora cavalada da função renal, esse é o paciente que eu tenho que abrir o alerta. E tem que ter um cuidado. E aí a gente sabe que às vezes não tem sinais francos. Eu tenho que lançar mão de estratégias microhemodinâmicas. E aí o que o residente, o que às vezes a gente vê mais é já colher gaso arterial e olhar o lactato. Isso a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca, ele é um paciente mais adaptado. Ele é um paciente que quando a gente, por exemplo, no teste cardiopulmonar, o paciente com insuficiência cardíaca, quando ele está, ele demora para atingir os limiares anaeróbios. Então, ele demora para converter metabolismo aeróbio e anaeróbio. Então, o primeiro parâmetro de microhemodinâmica que vai piorar não é o lactato. O lactato ele vai acontecer, vai ter uma hiperlactatemia no futuro, se eu não fizer nada. Mas o principal é lançar mão das estratégias de aumento de extração do oxigênio, que são a saturação venosa central de oxigênio e o gap de CO2. Esses são os principais parâmetros antes do lactato. Mas o que eu penso é aquele paciente que está refratário e tendo piora cavalar cada vez mais da função renal. Esse paciente eu tenho que ficar de olho. Esse paciente pode estar piorando o baixo débito. E também aquele feeling à beira-leito. É aquele paciente, por exemplo, está lá, todo dia está comendo direitinho. No outro dia, rapaz, não estou querendo comer hoje. Já estou com falta de apetite. É aquele paciente que está começando a nausear, está começando a não querer sair do leito. Quer ficar, esse paciente está piorando. Será que isso é só congestão mesmo ou é baixo débito? Então, além desse parâmetro de função renal, o feeling de comparação no dia a dia, a gente olhando o doente todo dia, também tem que pensar nessa possibilidade. O paciente está piorando esse performance status. Cada dia à beira-leito, cuidado, pode ser baixo débito. Náusea, vômito, piora de apetite, pode ser baixo débito. Perfeito. Muito bem. E a importância, né, Zé Augusto e Roberto, do aspecto da visão horizontal, né? Você imagine como se fazia antigamente o TI, que era de plantonista em plantonista, como é que o camarada ia ter esse feeling que você está falando, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Bem, eu acho... Souza, eu queria dar minha última contribuição. Pois não. Pela aula maravilhosa, realmente ele vem se revelando o verdadeiro talento, né, que veio para agregar esse grupo, tá de parabéns. Obrigado. E Aurélio, você falou muito bem de tudo que envolve a síndrome cardiorrenal, principalmente olhando no sentido da cardiorrenal tipo 2, né? Que é aquela na qual nós estamos mais envolvidos, né? Nós podemos até opinar mais. Isso. Mas eu queria lembrar também que, às vezes, a gente tenta mexer muito no mecanismo, né, na bomba,
e esquecendo de olhar um pouco o filtro como uma causa, que são as síndromes nefrocardíacas, né? Que você demonstrou muito bem lá na sua tabela, no seu quadro. E que, às vezes, é preciso pensar nas intervenções renais, né, antes de que elas cheguem, né, a ponto de piorar a função ventricular e evoluir. Eu tenho um exemplo muito emblemático de um paciente que eu acompanho até hoje, um senhor que tinha rins policísticos e tinha miocardiopatia dilatada. E eu fiquei, como cardiologista, mexendo em tudo que eu podia mexer para tentar preservar a função renal dele e vendo ele nitidamente piorando, até que um dia o nefrologista chegou e disse, cara, vamos dialisar esse cara, agora não tem mais volta. E ele começou a dialisar e ele parou de descompensar o coração quando ele entrou na TRS, entendeu? Então, às vezes, o cardiologista, ele pensa muito no rim como órgão que ele deve proteger e, às vezes, na verdade, a mentalidade tem que ser invertida, né? Então, a gente também tem que ter essa forma de pensar de que, às vezes, é preciso entrar no rim antes para não deixar o coração piorar depois. É verdade. É verdade. E às vezes essa linha é muito tênue. E aí cabe a gente ter uma boa história clínica, uma boa anamnese. Como você percebeu, era o rim policístico, era o rim policístico que provavelmente estava ocasionando tudo, né? Piorando tudo. Mas eu acho que isso é primordial, descobrir quem é o principal culpado na jogada. E uma boa interação com a equipe da nefrologia, né? Isso. Esse agente não tem esse bate-bola com eles, porque eles têm as percepções deles, assim como nós temos as nossas, né? É verdade. O nefrologista tem que andar junto com a gente. Tem até aquela máxima que às vezes a gente quer botar muita furo, ele quer tirar, ele quer o oposto, mas a gente sempre anda junto. Pelo menos lá no São Lucas, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, né, com os nefros. E a gente tem uma interação muito boa com eles, né? Luiz, esse caso que você colocou é bem importante mesmo. Souza deve lembrar um pai de uma colega nossa que faz cardiologia. Ele fazia diálise peritoneal porque ele tinha acesso muito difícil. Ele começou a perder membrana peritoneal para troca, começou a ficar subdializado, começou a fazer hipertensão, dilatação cardíaca, hipertensão resistente, fração de ejeção rebaixada, resolveu ir para fora, conseguir um acesso melhor, começou a fazer uma diálise bem feita, ele suspendeu o remédio antipertensivo e o coração restaurou toda a função cardíaca dele. Ele voltou à fração de ejeção normal e ele ficou muito tempo sem hipertensão, fração de ejeção controlada e a questão cardíaca, eu diria, do ponto de vista prático, 100% resolvida com uma boa diálise. Então, é muito importante a gente pensar também dessa maneira. Foi bem lembrado. Esse paciente que eu acompanho, Guto, até hoje, esse paciente chegou a receber um marca-passo pela BIV, né? A gente fez de tudo para melhorar a função ventricular dele e ele não melhorava, ou seja, o problema não era no coração, o problema era lá embaixo. O órgão-alvo dele não era o coração, o órgão de choque dele era... Você analisa e o cara volta a urinar porque você também tirou congestão do indivíduo, né? Não. Então, mas hoje o paciente, ele tem um CDI, a BIV, e não toma vasodilatador. Quer dizer, hoje ele está bem dialisado, ele está bem e está praticamente sem nenhuma droga das modificadoras de C, mesmo com disfunção ventricular. Ele não tolera mais, que a função ventricular dele ficou tão ruim que ele não tolera mais vasodilatador nenhum, mas ele vive bem. Ele, dentro da realidade dele, ele vive muito bem. Beleza. Perfeito. Eu acho que atendemos bem ao nosso objetivo, né, Aurélio? Foi uma aula espetacular, uma reunião muito boa. Você vê, 31 participantes agora ainda, viu? Então, pensou? Mostrou, né, não só o prestígio do nosso palestrante, como o tema, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é muita alegria para a gente, né, que está há 36 anos, né, Augusto, nessa luta aí, nessas reuniões. Então, pessoal, eu gostaria de primeiro agradecer a Aurélio, né, pela brilhante apresentação, agradecer também a participação de todos, né, e lembrar que na próxima semana nós teremos mais uma reunião magna do nosso serviço de cardiologia. Então,
Até lá, todo mundo. Boa noite. Oh, muito obrigada. A honra é minha, a alegria é minha, professor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.